Boa noite, espero que estejam bem. A gente vem aí nas últimas semanas estudando o livro de Esther. Se você está vindo hoje pela primeira vez, nós começamos lá no primeiro capítulo e a gente vem percorrendo todos os versos desse livro para pensar em como essa história ela tem a ver com a nossa história, em como essa história aponta para a história da redenção. E hoje a gente chega ao capítulo 4 de Esther, mas antes que você abra a sua Bíblia, eu queria fazer uma pergunta para testar a sua idade. Se você se lembra de um programa de TV chamado Show do Milhão, você assistia esse negócio? Show do Milhão era um programa de TV que passou assim de forma ininterrupta entre os anos de 99 até 2003. Para você que é mais jovem, ou para você que era de uma igreja que não podia assistir televisão, era um programa de perguntas e respostas, que o participante ele ia respondendo ali, e ele tinha que acertar 15 perguntas que iam se tornando mais difíceis até chegar à 16ª pergunta, que era a pergunta do milhão. Obviamente, as primeiras eram mais fáceis, e à medida que ia passando, ele ia aumentando o grau de dificuldade. Por exemplo, pergunta de R$1.000 era a primeira. Qual o maior nome da música evangélica macaense de todos os tempos? Aí as alternativas eram assim, Pedro Álvares Cabral, a segunda era Silvio Santos, a terceira era Extintor, e a quarta alternativa era Flávio Cueca, da banda Dulos. E aí todo mundo sabia que a resposta era o vocalista da banda Dulos. Segunda pergunta, ia ficando um pouquinho mais difícil. O juiz apitou, é pênalti para quem? Aí 4 alternativas, vocês já sabem qual é a resposta certa, mas as questões iam ficando cada vez mais difíceis à medida que as perguntas iam se desenvolvendo. Nas 15 primeiras perguntas, o participante ele tinha algumas ajudas. Ele poderia pular 3 vezes, a pergunta que ele não fazia ideia da resposta, ele poderia pular. E, além disso, ele contava com 3 alternativas que podiam ajudá-lo. A primeira delas era a alternativa das cartas. Ele tirava uma carta dentre 4 opções e, dependendo da carta que ele tirasse, eles anulavam ali algumas respostas erradas para facilitar a vida desse candidato. A segunda ajuda que ele tinha era a ajuda das placas, que eram os outros participantes que estavam naquele dia e que estavam querendo ir para o seu lugar. Então, eles iriam responder o que eles achavam certo e, normalmente, as pessoas respondiam errado para que o candidato perdesse e abrisse, então, a oportunidade para que outra pessoa pudesse participar. E a terceira grande ajuda que ele tinha, e isso aí eu não sei se vocês se lembram, mas era a ajuda dos universitários. Eles levavam ali, e o que eu achava mais engraçado era a convicção que os universitários respondiam de forma errada. Era um negócio bonito de ver assim, porque às vezes era uma pergunta sobre, sei lá, matemática, um negócio difícil, e o Silvio Santos apresentava os universitários do curso de comunicação social que estavam ali, e de repente a pergunta vinha, eles respondiam, mas com uma convicção assim que era bonito de ver, e nesse momento da nossa história enquanto país, nós começamos a perceber o quanto as universidades elas precisavam melhorar, né? Muita gente perdeu dinheiro nesse programa por causa dos universitários. O André Valadão está com raiva das universidades até hoje por causa disso. E aí, à medida que aquilo ia se desenvolvendo, até a pergunta de 500 mil, se o candidato parasse, ele ganharia o que ele conquistou até aquele momento. Se ele perdesse, ele ganharia o que ele conquistou na última resposta certa. E aí ele tinha a opção de errar ali, ganhando um pouco menos de dinheiro. Agora, quando ele chegava na última pergunta, a 16ª pergunta, a pergunta do milhão, ele já não teria direito à ajuda caso ele não tivesse usado. Além disso, ele tinha algumas opções. Se ele parasse, ele ganharia R$500 mil em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro, e eu não consegui entender isso até hoje. Se ele acertasse, ele finalmente ganharia R$1 milhão, mas se ele errasse, ele perderia absolutamente tudo. Na pergunta de R$1 milhão, ele não tinha a opção de errar e ganhar 400 mil, mas ele estava arriscando de modo que se ele errasse, ele perderia absolutamente tudo. Agora você imagina um candidato que foi respondendo todas as perguntas, que vem bem o programa inteiro e lá no final ele não ganha absolutamente nada. Se você é botafoguense e torceu comigo ano passado, é exatamente essa sensação que um candidato experimentaria de ganhar o tempo todo, mas quando chega no fim ele não ganhou absolutamente nada.
Por que eu estou falando isso? Porque há momentos na nossa vida, irmãos, que nós nos deparamos com perguntas do milhão. Há momentos na nossa vida que nós nos deparamos com decisões que são cruciais, onde nós temos muito ou onde nós temos absolutamente tudo a perder. Há momentos e situações na vida em que nós podemos ficar estagnados ou nós decidimos arriscar. O grande problema é que quando nós arriscamos, ou nós ganhamos muito, ou nós perdemos absolutamente tudo o que nós conquistamos até esse momento. Esther está um momento assim a essa altura. Se você não se lembra, eu vou dar um breve resumo. Ela se tornou rainha do Império Persa. E logo que ela se torna rainha, a história vai se desenrolando. Ela foi criada por um homem chamado Mardoqueu. Esse homem descobre um plano, uma conspiração para que o rei fosse assassinado. Ele conta para Esther, Esther conta para o rei. E o rei decide então promover alguém no império, tornando esse alguém a segunda pessoa mais importante. E a pessoa promovida é Amã, que é um inimigo histórico de Mardoqueu, que a família de Amã é uma família que tem inimizade histórica, um histórico de animosidade entre ele e Mardoqueu, de modo que todas as pessoas do império se prostram diante de Amã, que era o segundo homem em importância, exceto Mardoqueu. Esse homem fica com raiva e ele cria um decreto, então, que não bastava simplesmente condenar Mardoqueu, mas ele cria um decreto para que todos os judeus fossem exterminados. E nós chegamos, então, ao capítulo 4, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, a gente vai ler por hora, dos versos 1 ao verso 5, mas, por favor, mantenha a Bíblia aberta, porque a gente vai percorrendo todos os versos do capítulo 4 de Esther, lembrando que nós estamos nesse momento. Saiu um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Esther pertencia ao povo judeu, muito embora a essa altura ela ainda não tivesse se identificado para o rei não sabia disso. E chegou uma fase na vida dela em que ela se deparou com a pergunta do milhão. Ela poderia parar e ficar onde ela estava, ela poderia arriscar, mas nesse arriscar ela poderia se dar muito bem ou perder absolutamente tudo. Como Esther se comporta? O que isso nos ensina? Próxima sexta no Globo Repórter. Esther capítulo 4, versos 1 a 5. O texto diz o seguinte: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra e fale conosco por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para essa história, perceber como ela está conectada com a nossa história, como ela tem a nos ensinar, e perceber como o Senhor pode falar conosco por meio de uma história tão distante, em certo sentido, da nossa realidade, mas em outro sentido tão próxima também da nossa realidade. Nos ajude por meio do Teu Espírito Santo e nos capacite, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. O decreto foi feito, então, a lei ela foi criada por Amã e pelo rei, e essa lei dizia que todos os judeus seriam mortos. Esse trecho que nós acabamos de ler, entre os versos 1 e 5, ele nos mostra aqui uma espécie de reação a esse decreto. Como que as pessoas, ao saberem do que estava prestes a acontecer, no intervalo de 11 meses, todos os judeus seriam mortos, como essas pessoas reagem ao fato de que havia um decreto para que todos os judeus fossem mortos. A gente percebe aqui nesse trecho a reação de algumas delas, e com cada uma dessas pessoas nós podemos refletir sobre o modo como nós também nos comportamos quando nos deparamos com notícias ruins, com notícias complicadas, com notícias avassaladoras, como o caso dessa notícia aqui. A primeira reação que a gente percebe é a reação de Mardoqueu no primeiro verso. O texto vai dizer que quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido,
rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. A primeira coisa que ele faz, rasgar as próprias vestes. Era uma forma de demonstrar indignação. Naquela cultura, o modo como ele demonstrava que estava irado, indignado, desesperado com aquela decisão era rasgando as próprias vestes. Em outras culturas, por exemplo, no México, você vai ver que as pessoas tiram o chapéu, jogam no chão e pisam em cima. Não é a cultura no México, mas o seu Madruga fazia isso e ele é mexicano. Mas é para que você entenda que as pessoas reagem de modos distintos quando estão indignadas. O que Mardoqueu faz é rasgar as suas vestes, porque nessa cultura era a forma que ele tinha de demonstrar essa indignação. O texto continua dizendo que ele se veste de pano de saco, ele se cobre de cinzas e ele sai pela cidade chorando amargamente em alta voz. Pano de saco e cinzas, no cenário bíblico do Antigo Testamento especialmente, era um gesto que demonstrava profunda tristeza e luto. Jó, por exemplo, quando ele perde os seus filhos, ele rasga as suas vestes, ele se veste de pano de saco, ele joga cinzas sobre o seu próprio corpo, porque nessa cultura eles demonstravam desse modo o quanto eles estavam afetados pela indignação, pelo luto, pela tristeza e pela dor. Na nossa cultura talvez seja um pouco difícil entender isso, porque nós somos meio que tendenciosos a esconder aquilo que nós sentimos. Mesmo nos piores momentos da vida, quando alguém encontra conosco e pergunta assim, está tudo bem? Normalmente nós respondemos, está tudo bem, ainda que não esteja. Se alguém te conhece um pouco melhor, ela vai olhar para você, vai ver que não está bem e vai perguntar, está tudo bem mesmo? E às vezes você insiste em dizer, está tudo bem mesmo, e lá para a terceira ou quarta vez que alguém te pergunta, você explode de vez, desabafa, hashtag foco, força e fé, e a vida segue adiante. Mas na cultura do povo judeu, eles tinham esse hábito de demonstrar publicamente caso estivessem enfrentando situações difíceis. Para você entender melhor essa relação cultural sobre vestir pano de saco, eu posso te indicar alguns livros, ou mais fácil ainda, você pode ir no Trevo da Aroeira, ali na linha verde, que a cada 20, 30 minutos você vai ver algum crente passando ali vestido de pano de saco, demonstrando outra coisa que eu não sei te explicar. Porque no contexto do Antigo Testamento, uma pessoa vestida de pano de saco significava que ela estava profundamente triste. No nosso contexto da linha verde de Macaé, uma pessoa vestida de pano de saco significa que ela está profundamente pagando mico e não conhece a Bíblia ou não lê a Bíblia como deveria. Mardoqueu, ele faz isso a essa altura, nesse contexto, e ele faz isso para chamar a atenção de Esther. Tanto que o autor vai dizer que ele sai pela cidade chorando amargamente e em alta voz. Essa é a reação desse homem em meio a uma notícia difícil. O texto segue, no verso 2, a gente vê de forma implícita a reação do rei. Porque o texto diz que Mardoqueu vai até a porta do palácio real. Ele foi até lá, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar. Qual é a postura do rei? Não permitir que ninguém triste, que ninguém de luto, que ninguém indignado, que ninguém revoltado com a vida entre no palácio. Então a postura do rei é a postura de intencionalmente não querer saber sobre o que está acontecendo. Ninguém de luto poderia se aproximar dele. E é essa a postura de muitos ainda hoje. As pessoas que dizem, por exemplo, eu prefiro nem ver noticiário, porque só tem notícia ruim, e eu concordo. Mas ignorar a realidade não nos livra dos problemas. O rei simplesmente estava intencionalmente decidido a nem saber sobre notícias ruins. Percebemos ainda hoje gente que está no cheque especial, continua gastando, mas não olha o extrato, porque o problema vai ser quando ela olhar para o extrato. A pessoa que está acima do peso, mas ela não sobe na balança. O problema não é o peso, o problema é o que a balança revela para ela. É gente que diz assim, eu estou sentindo coisas ruins, assim, eu estou passando mal há alguns dias, você foi no médico? Não, Deus me livre. Se eu vou no médico, eu faço um exame, e se eu faço o exame, eu descubro que eu estou doente. Então, eu prefiro ficar aqui sem descobrir nada, porque doente, de fato, é só quem tem o exame para comprovar e vai, de forma intencional, tentando anular a realidade e por aí vai. Essa é a postura do rei.
O verso 3 nos mostra a postura dos demais judeus, porque o texto vai dizer que em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. É uma postura, em certo sentido, parecida com a de Mardoqueu. Pranto, lamento, choro, panos de saco, cinzas, mas o texto vai falar que entre eles havia jejum também. Na cultura judaica do Antigo Testamento, jejum sempre vem acompanhado de oração e arrependimento. Então essa postura já começa a nos ensinar coisas interessantes, porque eles não estão apenas tristes, mas além de demonstrarem essa tristeza, eles apresentam a Deus também a razão da tristeza em oração. E isso pode nos ensinar muito, irmãos. Não basta apenas lamentar, não basta apenas chorar, não basta apenas demonstrar para o outro a nossa indignação, é necessário também confiar em Deus e apresentar a Deus em oração a razão do nosso sofrimento, a razão da nossa indignação, ou o fato de estarmos sendo bombardeados com notícias difíceis, como esses homens e mulheres estavam aqui a essa altura. E entre os versos 4 e 5 nós vemos a reação de Ester, porque o texto vai dizer que quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Ester não sabia. Os criados, os oficiais do rei, as criadas, aliás, e os oficiais foram contar que Mardoqueu estava vestido com pano de saco, com cinzas, estava chorando pela cidade em alta voz. E aí no verso 5, o texto nos diz que Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Então, ela não sabia a razão pela qual aquele homem estava demonstrando tanta tristeza. A reação de Ester é uma reação parecida com a do rei Xerxes, só que a reação do rei era intencional, ele intencionalmente não queria saber. E a reação de Ester é uma reação de alienação. Ela é alguém que está no palácio, e pelo fato dela estar em segurança, dela estar bem no palácio, ela simplesmente está totalmente alheia ao que está acontecendo do lado de fora. Por vezes nós agimos assim, irmãos. O cenário está assustador diante de nós, mas pelo fato de que para nós está tudo tranquilo, a gente simplesmente não se importa, a gente simplesmente não se preocupa, a gente simplesmente age de modo indiferente, e Ester é o retrato desse tipo de atitude. O decreto era contra todos os judeus, povo do qual ela fazia parte, inclusive. Todos estão lamentando, chorando em todas as províncias onde o decreto foi anunciado, mas ela simplesmente não sabia de nada, estava alheia, indiferente, alienada. Ester talvez tenha criado nesse momento o ditado que muitos repetimos em situações assim: ema, 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 cada um com seu problema, e é exatamente o modo como ela está vivendo a essa altura. E quanto a você? Como você reage a notícias ruins? Você finge que elas não existem? Você está tão alienado da realidade que não sabe nem do que se trata? Você se lamenta, você chora, você tenta chamar a atenção do outro para o teu sofrimento? Ou você é alguém que aprendeu a apresentar diante de Deus, em oração, a razão do teu sofrimento e a razão da tua angústia? Isso faz toda a diferença. A gente vai ver isso ao longo do livro, a forma como nós reagimos a notícias ruins, a momentos perturbadores, demonstram onde de fato está a nossa confiança. E até o verso 5 nós lemos aqui que Ester mandou esse homem chamado Atá se informar sobre o que perturbava Mardoqueu a ponto dele agir assim. E a partir do verso 6 até o verso 14, a gente vai ver se desenrolando aqui uma espécie de diálogo sobre esse decreto. Esse homem chamado Atá, ele é uma espécie de pombo-correio, porque Mardoqueu não podia entrar no palácio, e Ester não podia sair do palácio. Então todo esse diálogo acontece desse modo. Ester chama Atá e diz assim: olha, vai até Mardoqueu e diz isso. E aquele homem vai. E Mardoqueu fala: responde para Ester dessa forma. E ele volta. E ele chega lá, Ester fala assim: volta lá e diz isso. E fica no meio desse fogo cruzado acontecendo isso o tempo todo. Olha comigo nos versos 6 e 7, que nos dizem o seguinte: Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real.
Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Atá, então, ele se direciona, ele vai em direção a Mardoqueu, e onde Mardoqueu está? De novo, na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Por todos os capítulos de Esther, a gente está percebendo que tudo o que acontecia, Mardoqueu está sentado na porta do palácio, está na porta do palácio, está na frente da porta do palácio, está do lado da porta do palácio. Esse cara já está me irritando pelo fato de que tudo o que acontece, ele está exatamente nesse lugar. E quando eles se encontram, Mardoqueu conta para ele o que está acontecendo, e é interessante que ele detalha, inclusive, a quantidade de prata que Amã tinha oferecido ao rei como suborno para que ele assinasse o decreto, e era a quantidade de 350 toneladas de prata. É interessante, ele dá uma cópia do decreto para Atá, para que ele levasse de volta para Esther, como uma forma de embasar aquilo que ele estava falando, e ele traz esse nível de detalhes. Mardoqueu era definitivamente um homem bem informado, para não dizermos fofoqueiro. E aí no verso 8, vai nos dizer que deu a Atá também uma cópia do decreto, que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá volta para Esther, leva o decreto, diz o que está acontecendo e diz para ela que ela precisa ir até o rei, se apresentar diante do rei como uma espécie de mediadora, com o objetivo de livrar o seu próprio povo. Até essa altura, Esther ainda não havia se identificado como parte do povo de Deus, por ordem de Mardoqueu. Agora as coisas apertaram e Mardoqueu diz, vai lá falar para Esther que ela precisa se apresentar diante do rei como uma mediadora, afinal de contas ela precisa servir ao seu próprio povo. Ele precisava dela agora. Ele precisava da influência de Esther. O calo apertou, o cerco fechou e agora Mardoqueu necessita que Esther se torne uma espécie de mediadora junto ao rei em favor do seu próprio povo. E aí nós chegamos até o verso 9, que nos diz que Atá retornou, relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Ele retorna então e conta para ela, nos versos 10 e 11 nós lemos, então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, se eu sou Atá, eu já estou meio perdido nesse negócio de vai para lá, fala uma coisa, vem para cá, fala outra, eu ia falar, pelo amor de Deus, vocês dois, junta aí, conversa vocês, manda mensagem, WhatsApp, não pode entrar, para na frente do muro, você fica do lado de cá e eu não vou ficar dando recado para mais ninguém. Atá era um homem muito mais paciente que eu, e ele segue fazendo o que mandam aqui, então ela o instruiu que dissesse o seguinte a ele, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Esther deixa muito claro que ela tinha muito a perder. Esther pede para que Atá avise a Mardoqueu o risco que ela corria se ela tomasse essa atitude. A sua vida estava em jogo. Havia uma lei que absolutamente ninguém poderia se apresentar diante do rei sem que fosse chamado por ele. Então Esther faz com que Mardoqueu saiba que ela não tinha essa autonomia de se apresentar diante do rei sem que a sua vida corresse perigo. Quando Mardoqueu recebe a resposta de Esther, no verso 12, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu é informado então sobre essa resposta de Esther. Ela quer continuar alheia, ela não quer se envolver. Aliás, ela está demonstrando que havia um risco muito grande caso ela se apresentasse diante do rei. E a resposta de Mardoqueu para ela é nada mais, nada menos do que um choque de realidade. Porque o decreto era contra todos os judeus. O decreto não era contra
os judeus que viviam fora do palácio. O decreto não era contra os judeus de Suzã. O decreto não era contra todos os judeus, povo esse, que Esther fazia parte também. E ele deixa muito claro para Esther que ela meio que não tinha opção, porque se ela não se apresentasse diante do rei, ela não se safaria, ela não se manteria viva. Mardoqueu deixa claro para Esther que a falta de posicionamento dela era uma espécie de posicionamento, que o decreto era contra todos eles. E aí Esther tinha meio que basicamente duas escolhas. A primeira delas, se ela não se apresenta ao rei, fatalmente ela morreria, porque o decreto seria colocado em prática, todos os judeus seriam exterminados, e a gente percebe que Mardoqueu ele não costumava voltar atrás no cumprimento das leis, tanto que ele se separa de Vasti, meio que arrependido, mas ele não volta atrás no cumprimento das leis. Esther tinha essa escolha, ser morta daqui a 11 meses, caso não fizesse absolutamente nada. A outra escolha que ela tinha era se apresentar diante do rei. E se alguém se apresenta diante do rei sem ser chamado pelo rei, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela será morta. Mas tem uma cláusulazinha de exceção, porque o texto vai nos dizer, a menos que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, e se o rei estende o seu cetro de ouro para essa pessoa, a vida dessa pessoa seria poupada. Esther basicamente estava dividida desse modo. Se ela vai ao rei, ela poderia ou não ser morta. Se ela não vai ao rei, fatalmente ela seria morta simplesmente pelo fato de pertencer ao povo judeu. Talvez a única coisa que fizesse com que Esther não fosse ao rei fosse o seguinte fato: se eu não for ao rei, eu tenho 11 meses para tentar escapar ou para viver a minha vida de forma digna. Se eu vou até o rei, eu serei morta nesse momento. Então, talvez ela tenha ficado nessa encruzilhada, mas fica muito claro para nós, e Mardoqueu deixa muito claro para Esther também, que ela precisava agir. É aquela velha história do não, você já tem. Você não vai ter como escapar. Você chegou numa situação que, de um jeito ou de outro, as coisas estão ruins. É como diz aquele louvor: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, ou vice-versa, alguma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa que me salta aos olhos nesse trecho é que nós percebemos uma espécie de virada de chave aqui na atitude de Mardoqueu. Porque até então ele, um homem medroso, não queria se identificar, não apresentou resistência quando Esther foi levada diante do harém do rei, e tantas outras coisas acontecendo, nós vemos muitos erros desse homem, mas nesse momento parece que ele demonstra uma confiança e uma fé em Deus que ele não tinha feito até então. Porque ele diz para Esther o seguinte: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. O que Mardoqueu está dizendo para Esther é o seguinte: você pode se envolver, você pode participar daquilo que Deus está fazendo em favor do seu povo. Agora saiba, Esther, que Deus não depende de você para absolutamente nada, porque se você decidir não se envolver, o socorro virá de outro modo, o livramento vai acontecer por outros meios. Então a escolha é sua: ou você se envolve no que Deus está fazendo, ou você aguarda para ver, mas certamente você e a sua família também morrerão. Mardoqueu está deixando clara a confiança que ele tinha no Senhor, de que o povo de Deus não seria dizimado, o povo não seria exterminado, varrido do império, porque certamente o Senhor os livraria. Mardoqueu passa a entender que esse povo é de Deus, e Deus tem um compromisso com o povo que ele mesmo escolheu. Esther, saiba que o plano de Deus ele vai ser realizado de um jeito ou de outro. Esther, saiba que Deus não depende de você para absolutamente nada. Meu irmão, minha irmã, saibam que se nós fizermos o que Deus nos manda fazer, será um privilégio para nós participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo. Agora, se nós não fizermos, Ele levanta outro, porque os planos de Deus vão se realizar independente de você querer participar disso ou não. O que eu acho curioso aqui é que Mardoqueu, que era um medroso até esse momento, ele parece que fica confiante e crente quando as coisas apertam. E isso eu acho muito interessante. Porque a gente vê muita gente assim na igreja até hoje, né? Tempos difíceis fazem com que pessoas se tornem mais piedosas. As pessoas vão vivendo a vida ignorando a existência de Deus, vivendo como se Ele fosse alguém alheio à nossa realidade, mas de repente quando as coisas apertam de um modo que não tem mais solução, não tem para onde correr, eu não consigo mais resolver,
Aí as pessoas se tornam as mais espirituais possíveis e Mardoqueu está demonstrando isso. Agora, o que nós precisamos refletir é o seguinte: será que se Mardoqueu tivesse essa postura de fé e confiança em Deus desde sempre, ele estaria enfrentando uma situação tão complicada assim? Às vezes, irmãos, nós nos colocamos em situações quase impossíveis, porque nós perdemos tempo demais e oportunidades demais ao não nos posicionarmos como parte do povo de Deus. A boa notícia é que Deus ele é tão misericordioso e Ele demonstra sempre ter um compromisso com o seu povo, mesmo que o povo tenha abandonado o compromisso que tem com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer lá no Novo Testamento que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E Mardoqueu termina esse trecho com uma pergunta retórica daquelas que entram na mente da pessoa e ferem a carne. A pergunta que ele faz é a seguinte: quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se todo o desenrolar da história não te trouxe até aqui, Esther, nesse ponto, que você tem que tomar uma decisão que vai influenciar a vida de todo o povo de Deus. Em outras palavras, numa linguagem mais de super-herói, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como é que Esther vai reagir a isso? Qual será a escolha dela? A saída mais fácil para o momento? Ficar calada, confortável, bem no palácio? Não se posicionar? Essa é a pergunta de 1 milhão. Ela pode arriscar e ganhar muito, ou ela pode arriscar e perder absolutamente tudo. E esse é um ponto de decisão crucial no livro, de modo que aquilo que Esther decidir aqui vai determinar como o restante do livro vai se desenvolver. O que vai acontecer? Aguardo você semana que vem, que Deus te abençoe. Não, a gente não vai fazer isso, mas a gente volta depois dos comerciais. Esther se posiciona ou não? Esther decide se apresentar diante do rei ou Esther continua calada diante dos acontecimentos? Você decide. E aí, se você entendeu essa referência, você já está meio velho também. Você chama o extra de Casa da Banha ou Max Box, na melhor das hipóteses. Se você é de Macaé, você ia para lá só para passear de escada rolante há muito tempo atrás. Mas a partir do verso 15, nós lemos aqui a decisão em relação ao decreto. E o texto vai nos dizer o seguinte: então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Essa é a decisão dela em relação a esse decreto. Ela mandou responder a Mardoqueu que ele deveria reunir todos os judeus de Suzã. E todos os judeus, todos que pertenciam ao povo de Deus, deveriam jejuar em favor dela. E ela também, junto com as suas criadas, jejuaria por 3 dias e 3 noites. Não comeria nada, não beberia nada, e obviamente ela faria isso para se dedicar à oração. O jejum no Antigo Testamento, como eu disse para vocês, sempre vem acompanhado de oração e arrependimento. O jejum é uma disciplina espiritual válida ainda nos nossos dias, mas deve também vir acompanhada de oração e arrependimento. Jejum não é ferramenta para barganhar com Deus. Isso aí se chama greve de fome. Jejum não é ficar 2, 3 dias sem comer e não se preocupar com oração. O nome disso é dieta cetogênica, ou sei lá, o outro nome que alguém quiser te dar. Jejum na Bíblia, jejum nas Escrituras, sempre vem acompanhado de oração e arrependimento. Esther decide, então, se consagrar ao Senhor antes de agir. E, além disso, ela decide não fazer isso sozinha. Ela entendeu a importância do clamor do povo de Deus em favor da vida dela nesse momento. Ela não decidiu orar, se arrepender, jejuar sozinha, mas ela pede que todos os judeus se reúnam e façam o mesmo em favor dela. Irmãos, Esther compreendeu a essa altura o que nós devemos entender muito bem nos dias de hoje. A vida com Deus
não é um projeto autônomo e pessoal de crescimento, mas a nossa fé, ela tem um aspecto coletivo. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. O Antigo Testamento nos aponta isso por meio dessas histórias. O Novo Testamento nos traz o que os comentaristas chamam de mandamentos de mutualidade. Amem uns aos outros, orem uns pelos outros, suportem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, dependemos uns dos outros. E Esther entendeu isso a essa altura. Ela tinha que decidir, mas embora a decisão fosse dela naquele momento, ela dependia que o povo de Deus estivesse orando pela vida dela e se consagrando ao Senhor em favor dessa decisão que ela precisava tomar a essa altura. E ela faz uma afirmação então cheia de confiança. Ela diz assim: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Eu acho muito interessante que Esther não espiritualiza a sua decisão pedindo sinais a Deus, como nós fazemos por vezes. Senhor, se for da tua vontade, e na verdade é uma aparente piedade para justificar a nossa covardia. Senhor, se for da tua vontade que eu vá, que Mardoqueu não esteja na porta do palácio, porque ele está na porta do palácio o tempo todo. Ela dá um sinal para Deus ali, que só se fosse Deus mesmo para tirar aquele homem dali. Ela não faz isso, ela não precisava disso. Ela sabia o que era o correto a se fazer. E nós precisamos ser assim também, irmãos. Há elementos que são claros para nós a partir das Escrituras. E nós não precisamos de sinais, nós precisamos obedecer. Será que é da vontade de Deus eu largar a minha esposa? Não é. Da vontade do capeta, para ser mais claro, assim, para você entender um pouco melhor. Eu estou orando e me consagrando, porque eu comecei a namorar, o meu namorado é muito agressivo. Será que é da vontade de Deus eu me casar com ele? Não é, minha irmã. Nem da vontade de Deus e nem de uma irmã chamada Maria da Penha. Também não é da vontade dela que isso aconteça. Pastor, eu estou vivendo a pior fase financeira da minha vida. De manhã eu falei um negócio aqui que eu me arrependi de falar, mas como o culto é igual, eu vou falar de novo. Eu estou vivendo a pior fase financeira da minha vida. Eu estou fazendo macumba com caldo quinó porque eu não tenho dinheiro para comprar frango. A situação apertou de um modo que eu não sei o que fazer. E nesse meio tempo, eu recebi algumas propostas no meu trabalho, de alguns contratos, algumas negociatas ali, que eu vou ter alguns ganhos que eu sei que são ilícitos. Mas será que não é da vontade de Deus me restabelecer? Eu vou dar o dízimo desse dinheiro, eu vou ofertar para a obra, eu vou ser patrocinador do programa de TV, do missionário que faz o milagre de todo mundo falar com a mesma voz. Eu vou me envolver na obra do Senhor. E a gente vai tentando justificar. E será que é da vontade de Deus? Não, não é. Não é Deus que está te abençoando. É Satanás que está tentando confundir a tua mente. Agora note, irmãos, que quando a nossa fé está firmada na palavra de Deus, que quando nós conhecemos o Senhor e as Escrituras, nós sabemos como agir e nós não precisamos ficar inventando sinais. Esther sabia o que deveria ser feito. Ela ora, ela jejua, ela se consagra ao Senhor, mas ela decide o que ela vai fazer porque ela sabia. E a gente tem essa mania de espiritualizar as coisas e inventar esses sinais que, na verdade, sinalizam o quanto a nossa fé, por vezes, é infantil. Nós precisamos, enquanto filhos de Deus, conhecer as Escrituras e pautar as nossas decisões pela palavra de Deus e não por esse sentimentalismo, esses emocionalismos que nós somos capazes de produzir. Esther entendeu que era necessário que ela se apresentasse diante do rei para se tornar uma mediadora em favor do povo. Ela sabia o que era certo a fazer e se dispôs a fazer, e nós precisamos ser assim também, irmãos. E ela toma uma decisão ousada, ela chega a afirmar o seguinte: se tiver que morrer, eu morrerei. E o texto termina no verso 17 dizendo que Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O que essa história nos ensina até esse momento? A gente vai percorrer nas próximas semanas todo o livro de Esther, mas até essa altura, no que a gente leu hoje e falou hoje, o que a gente consegue destacar em termos bem práticos? A primeira informação é a seguinte: Deus tem um compromisso com o seu povo. Nós estamos percebendo isso desde o começo da série. Cada acontecimento,
cada detalhe, aparentes coincidências, ironias, mudanças de chave na história estão demonstrando o tempo todo que Deus está guiando e conduzindo a história do seu povo, porque Deus escolheu um povo e Deus tem um compromisso com esse povo que Ele mesmo escolheu. Parece que eu estou sendo repetitivo, falando isso toda semana. Que bom, porque é exatamente essa a minha intenção, que você termine essa série entendendo que Deus tem um povo, Deus tem um compromisso com esse povo, os planos de Deus são perfeitos e, inevitavelmente, os planos de Deus serão cumpridos. Mardoqueu entendeu isso e demonstra fé a essa altura. Mardoqueu compreendeu isso e tanto que ele conscientiza Esther sobre a importância dessa compreensão. E a partir desse entendimento, ela decidiu fazer aquilo que deveria ser feito. E nós também, irmãos, não podemos perder isso de mente. Nós precisamos pautar desde as pequenas decisões até as maiores decisões das nossas vidas, na certeza de que nós pertencemos ao povo de Deus e devemos nos posicionar porque somos parte desse povo. Segundo, que a gente consegue perceber nesse texto, precisamos desenvolver a nossa vida devocional. Esther já tinha decidido o que fazer. Ela diz para o seguinte: olha, vá dizer a Mardoqueu que reúna todos os judeus, que jejuem em meu favor durante 3 dias, e depois disso eu irei ao rei e vou me apresentar diante dele, mesmo que seja contra a lei, porque nos momentos em que nós precisamos escolher entre agradar a Deus e agradar aos homens, nós não podemos ter dúvidas, nós devemos ser decididos, e é isso que Esther faz. Ela já havia decidido, mas ainda assim ela se consagra ao Senhor antes de uma decisão tão importante. Ela entende a importância de uma fé comunitária. Ela entende a importância do povo de Deus orando em seu favor e ela também tomando uma decisão que influenciaria todo o povo de Deus reunido na Pérsia e toda a história do povo de Deus que viria depois dessa história. E por último, e a meu ver o mais importante que essa história nos ensina, é que essa história é uma história que aponta para uma história muito maior. Assim como o povo de Deus que estava exilado na Pérsia, havia também, irmãos, um decreto de morte contra cada um de nós. Assim como o povo de Deus na Pérsia, nós não poderíamos fazer absolutamente nada para nos livrar dessa condenação. O único modo de o povo de Deus se tornar livre desse decreto de morte era caso alguém, Esther a essa altura, abrisse mão de uma posição de nobreza e se colocasse como mediadora em favor do povo. É exatamente isso o que Jesus faz por nós. Esther chega a dizer: se tiver que morrer, eu morrerei. Se for necessário, eu me disponho a ir até a morte. Afinal de contas, obedecer a Deus vale mais do que a minha própria vida. A gente vai ver mais à frente o que vai acontecer, se ela precisou morrer ou não. Mas quando nós falamos daquele que é o nosso mediador, Jesus, ele não simplesmente se dispôs a isso, mas de fato ele morreu pelo seu povo. Um povo que ele escolheu, um povo que ele ama, um povo com quem ele tem um compromisso. Um povo que por vezes é infiel, assim como o povo de Deus que vivia exilado na Pérsia. Um povo que abandonou o Criador, decidindo pecar desde os nossos primeiros pais, após uma criação perfeita. E todos nós, que nascemos após Adão e Eva, que decidiram e optaram pelo pecado, todos nós, sem exceção, nascemos com esse decreto de morte contra nós, porque nós éramos inimigos de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A boa notícia para nós, e a gente não sabe até esse momento, se você não conhece a história, como Esther vai reagir, e se ela vai se dispor a ser essa mediadora em favor do povo. A gente ainda não viu como acaba a história de Esther, mas a gente sabe como acaba a nossa. Porque Jesus se dispôs a ser o nosso mediador. E por causa disso, o apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses o que aconteceu com esse decreto de morte que existia contra nós. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, o texto vai nos dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, Jesus, o nosso mediador, ele abriu mão do seu trono. Jesus, o nosso mediador, ele assumiu a nossa condenação. O nosso mediador perdoou os nossos pecados. O nosso mediador cancelou a escrita de dívidas que era contra nós. Ele pegou esse decreto de morte que consistia contra nós, que estava contra nós. Ele removeu isso e ele pregou na cruz do Calvário a boa notícia do Evangelho, que nos mostra que pelos nossos méritos estaríamos condenados como povo de Deus no exílio, mas pelo fato de Jesus ter decidido se tornar o nosso mediador, nós podemos dizer de forma ousada que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos em Jesus o verdadeiro Rei, nós temos em Jesus o nosso grande mediador. Nós somos aceitos por Deus, por aquilo que Ele decidiu fazer em nosso favor, embora sejamos infiéis. Ele morre na cruz do Calvário, pregando nela esse escrito de dívida que nos era contrário. Uma das últimas palavras que Ele diz na cruz, Ele vai dizer o seguinte: está consumado. A dívida foi totalmente paga, não existe mais condenação contra nós. O Evangelho não termina aí. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, provando que o sacrifício foi aceito e nos garantindo que, se cremos em Jesus, somos aceitos por Deus também, porque Ele é o nosso mediador. Os judeus não podiam fazer nada, eles tinham que confiar no fato de Esther se tornar a mediadora do povo. Do mesmo modo, irmãos, não teríamos como fazer absolutamente nada em relação a esse decreto de morte. A única coisa que nós podemos fazer é confiar naquele que é verdadeiro, que é melhor do que Esther, que é Jesus Cristo, o nosso mediador. E pelo que Ele fez, nós temos a certeza de que não existe mais condenação contra nós. Quero chamar a banda à frente. Eu quero que a gente caminhe para o fim entendendo isso. Que Jesus é de fato o nosso mediador. Entendendo que a história de Esther aponta para Ele. Entendendo que a Bíblia não é uma série de narrativas isoladas, mas é um livro com uma única história, e essa história é a história da redenção. Tudo isso que está acontecendo está apontando para Jesus. Todas essas coisas são sombras para Ele, que é a realidade plena e última de todas as coisas. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador, e Ele garantiu que voltará. E quando Ele voltar, o seu reino será instaurado de forma plena, de forma completa. E no seu reino não haverá injustiça, não haverá dor, não haverá maldade. Nós vivemos aqui no exílio, nós vivemos aqui na nossa Pérsia, mas vivemos aqui aguardando o dia em que estaremos eternamente diante do nosso Senhor. Como nós respondemos a essa mensagem? Como nós vivemos aqui guiados pelas certezas de lá, nos lançando diante dEle, derramando o nosso coração na presença dEle, que é o único e verdadeiro Senhor. Que você saia daqui maravilhado com Jesus Cristo, o único e verdadeiro mediador. Que grande Salvador nós temos em Jesus. Que Ele seja honrado pelo seu povo reunido aqui em nome dEle. Que Deus nos abençoe.